Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? O vídeo de hoje ele faz parte de uma série Entendendo a Psicologia, o que ninguém te explica. E se você está buscando, é essa pessoa que está buscando entrar no processo terapêutico, ter clareza e desenvolver as suas emoções, esse vídeo é para você. Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre entendendo a terapia, né? O que ninguém te explica. Então, esse é o vídeo 3 dessa série, né? E hoje a gente vai falar o que você pode esperar na sessão terapêutica. Vem comigo. A ideia desse vídeo é justamente reduzir a sua ansiedade e minimizar o seu medo, né? Para você que nunca fez e nem sabe como é uma primeira sessão terapêutica. Então, nesse vídeo você vai saber mais ou menos como funciona a primeira sessão terapêutica e isso pode, de certa forma, diminuir a sua insegurança, né? E fazer com que você aproveite ao máximo esse momento da sua sessão terapêutica, tá bom? Vamos para o conteúdo? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Se você é essa pessoa que está buscando fazer terapia ou nunca tenha tido a oportunidade de fazer uma sessão terapêutica, talvez surjam algumas dúvidas em você. Por exemplo, será que eu preciso falar tudo de primeira? Será que. E se eu chorar? E se a terapeuta me julgar? Né? A gente não faz juízo de valor do paciente quando ele está contando alguma coisa para a gente. E não, você não precisa contar tudo, né? Você não precisa se abrir, né? Como se fosse acabar o tempo, né? Na próxima sessão você vai voltar e a gente vai continuar, seja de onde você parou, ou seja, um outro assunto. Então, não é sistematizado cada sessão, é como você se sentir à vontade. Justamente porque a primeira sessão ela não é um interrogatório ou um momento de confissão, né? É justamente um espaço onde você vai se abrir, onde você vai ter as suas demandas, suas queixas ouvidas. E aí não importa o quanto você esteja bagunçado, o quanto você esteja em conflito, o quanto você esteja confuso, o terapeuta ele não vai avaliar isso, né? Porque a gente já está acostumado, né? As pessoas chegam para a gente com uma última tentativa de resolver questões e demandas internas dentro dele. Então a gente já está acostumado, né, com as suas inseguranças, né, com os seus receios, e pode ter certeza que pelo menos eu atuo assim, né? Na primeira sessão eu tento antecipar o meu paciente, fazer uma apresentação, deixar ele bem à vontade, para que ele sinta, né, liberdade em conversar comigo, justamente para que você possa desenvolver a confiança, né? Não adianta que na primeira sessão você não vai confiar no seu terapeuta, a segunda, a terceira, né? É um processo, né? A gente chama isso de aliança terapêutica. A aliança terapêutica é uma sessão após outra, né? Que você vai desenvolvendo, de confiar, de se abrir mais, de permitir que seu terapeuta, sua terapeuta, saiba coisas de você que você ainda não tinha contado para ninguém. Então, essa confiança ela vai se desenvolvendo com cada encontro terapêutico que você faça. Então, vamos para o próximo tópico. O que que a sessão terapêutica não é? Bom, em primeiro tópico, a sessão terapêutica não é um lugar para você se explicar o tempo todo. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, porque ela fez isso, porque, né? Às vezes a gente quer tanto não sair como errado, não sair como covarde, não sair como, né? Defender os nossos interesses, a visão que o outro vai ter sobre a gente, que a gente fica se explicando, né? Isso é cansativo. Seu terapeuta vai avaliar você por completo, independente dos seus pontos positivos ou independente dos seus pontos de melhoria, né? Nós temos as nossas misérias, nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pontos, às vezes, ruins. Isso é normal, todo ser humano tem os seus mistérios, né? Coisas que a gente esconde. A gente chama isso de misérias, né? As nossas misérias internas. Mas não é o seu trabalho ficar se explicando o tempo todo, porque a percepção que o terapeuta vai ser profissional a respeito de você, não é pessoal. No próximo tópico, a primeira sessão, ela não vai ser o momento para você sair falando dos seus traumas, né? Se você não sentir vontade de fazer isso. Ah, eu tenho que falar do meu trauma e tá ali, a terapeuta. Não, não precisa. O que você pode fazer é um trabalho de desenvolver, né, a sua confiança com o seu terapeuta. Cada sessão, né, você confiar um pouquinho a mais. Existem casos de paciente que chega na primeira sessão desaba, né? Fala tudo o que aconteceu com ele, isso traz alívio, isso faz o paciente se sentir um pouco mais leve, mas não é a solução do problema, né? Então, não é só porque ele está se sentindo aliviado que, né? Ah, eu falei, porque às vezes a gente tem essa ideia, ah, eu falei, nisso que eu falei parece que saiu de mim. Não, você só está aliviado, né? E alívio não é resolutivo. Alívio é só um paliativo, né? Para que você não se sinta tão pesado mais. Mas não deixa de não ser resolutivo, né? Não deixa de não ser eficiente. Falar é bom, né? A fala ela alivia, ela calma, ela traz a cura, mas não traz a resolução.
tá bom? No próximo tópico, justamente acontece dos pacientes chegarem até a gente buscando um diagnóstico, principalmente porque ele quer justificar, não, eu tenho TDAH, por isso que eu sou assim desligado, não, eu tenho ansiedade, por isso que eu sou assim, né? Eles querem um diagnóstico fechado, então é preciso que o paciente compreenda que o processo terapêutico, né, a terapia, a primeira sessão, não é para determinar que ele tenha um transtorno de saúde mental, né? É preciso um processo terapêutico para que principalmente o próprio terapeuta consiga avaliar, né, a sua situação, consiga realmente fazer um diagnóstico. Então, a terapia, ela não é, a primeira sessão não é para te dar um diagnóstico, na esperança de você se justificar e justificar tudo que você está sentindo. Justamente porque o que você sente é um acúmulo de questões emocionais, né? Desde o seu contexto familiar, desde a sua infância, desde as suas vivências, do seu desenvolvimento. Então, você não se tornou essa pessoa que você é hoje com necessidade de fazer terapia ontem. Então, você não precisa arquitetar o que você vai falar, você precisa ser espontâneo. Fale aquilo que você sentir, tenha liberdade de falar, olha, eu sempre falo no início das terapias que eu faço, como que funciona, né, para dar um direcionamento, para fazer um quebra-gelo, justamente para trazer uma segurança para o meu paciente. Então, normalmente eu falo para ele como funciona e no final eu dou algumas dicas de como ele pode começar a sessão terapêutica. Então, quem já fez terapia comigo, ou os meus pacientes, eles lembram da primeira sessão de que eu fiz exatamente isso. Eu trouxe essa segurança, fui sensível, acolhi, né? E trouxe para eles a ideia de que eles não iriam resolver tudo na primeira sessão, mas que seria um passo a passo, né? Eu costumo utilizar essa ideia, né, de que ninguém sobe uma escada sem o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, não dá para a gente ir do primeiro ao último degrau. Então, assim, o processo terapêutico, ele é processo, ele é uma jornada, né, que vai durar um tempo. Então, você precisa ter essa consciência e se preparar, tá? Então, a primeira sessão terapêutica é apenas para que você seja sincero e diga por que você está buscando o processo terapêutico. Talvez você não saiba dizer, né? Mas você tem uma percepção, olha, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido assado, isso por causa disso, disso. Então você vai contando e vai sendo uma conversa natural. Então, eu quero contar aqui no próximo tópico o que acontece na primeira sessão. Quando você chega na primeira sessão, você pode sentir um incômodo, né, um desconforto, e esse é o trabalho do profissional que está te atendendo, fazer você falar, fazer você se abrir, né, trazer para você um ambiente seguro, onde você se sinta à vontade em se comunicar. Então, às vezes, você não vai saber o que falar de início, e aí a terapeuta, né, o terapeuta vai fazendo quebra-gelo, vai te envolvendo, vai te trazendo para a sessão de terapia, e justamente você vai se sentindo mais confortável. E às vezes acontece de você não saber nem por onde começar, mas também é bem-vindo, tá? Às vezes você vai falar de alguma coisa, pode puxar um assunto que você se identifique, hoje eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. E tudo bem, né? Você pode direcionar as suas primeiras sessões, mas lembrando que quem comanda o setting terapêutico é o terapeuta. Então, ele pode te perguntar, tá, por que que você não gosta de falar sobre isso? Por que que você não quer tocar nesse assunto? Do porquê que você está em terapia, né? E aí ele pode te estimular a falar. Se você não se sentir à vontade, tudo bem, não é uma pressão, é só para que você torne a sua sessão terapêutica produtiva também, para você. Um ponto de observação é que o terapeuta ele trabalha com aquilo que você fala. Então, às vezes, as perguntas que ele faz, né, as inferências que ele traz, é baseado no que você fala. Então, precisa ser falado, né? Então, tudo que o terapeuta tem de material de trabalho vem do que você fala para ele. Então, quanto mais você falar, melhor. E aí tem os pacientes que falam, eu estou falando demais, né? Eu falo, não, não está não, né? É ótimo, está sendo ótimo, porque quanto mais o paciente fala, melhor, né? Mais a gente pode perceber ele, às vezes ele fala umas coisas que ele nem percebe, né? Aí ponto, a gente consegue pegar um ponto sobre ele, né? Os falantes a gente adora. Pelo menos eu, particularmente, adoro gente que fala demais. Então, é justamente o que acontece na primeira sessão. Você vai ter uma escuta profissional, uma escuta técnica, mas também você vai ter um profissional ali te fazendo perguntas, não que ele esteja te interrogando, né? Ele vai estar fazendo perguntas para você mesmo também se auto-observar. E principalmente, né, é um processo que acontece na primeira sessão do terapeuta acabar explicando para o paciente como funciona a terapia. Se seu terapeuta não fez com você, deve ser uma estratégia diferente, né, de trabalho, mas normalmente eu trabalho dessa forma, explicando como funciona, o que que acontece, por que que eu faço as perguntas, por que que como que eu trabalho, né, para que o paciente tenha segurança e se sinta confortável, né? Porque eu acredito que a falta de informação traz mais angústia, né, e traz mais preocupação também. No próximo tópico, a gente vai falar sobre os medos comuns que existem, né? Justamente tem alguns pacientes que chegam na terapia com medo de chorar, com medo de se mostrar vulnerável, né? Com medo de mostrar a sua vulnerabilidade, as suas questões, com receio de parecer fraco, de parecer pequeno.
até mesmo de parecer incapaz, né. Então, assim, a sociedade já cobra tanto da gente que a gente até replica essa percepção que o mundo tem até no setting terapêutico. E ali é um espaço, seguro para você, né, onde você não vai ter juízo de valor, onde você não vai ter críticas, você vai ter direcionamentos e uma visão sobre você, né. Então considere o seu terapeuta como se fosse seu ponto cego, estrategicamente para te ajudar e te auxiliar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Se você se sentir na primeira sessão confuso, perdido, né, constrangido, não tem problema, né, muitos pacientes já chegam assim, né, e nós como terapeutas, nós fazemos esse processo de, te tornar a sessão mais confortável para você, de fazer com que você se sinta à vontade. Então é muito interessante que algumas pessoas me procuram pelas redes sociais, né, e como vê a maneira como eu trato, a maneira como eu falo, já se sentem mais à vontade em conversar comigo. Isso traz uma identificação. Eu acho que por isso que a produção de conteúdo para terapeuta é bom, né? Porque aí a gente já sabe mais ou menos o que esperar da pessoa, né? O tom de voz, a maneira como a pessoa se comunica, né? Eu tenho essa premissa de que como o meu paciente se sente no processo terapêutico é o que faz ele querer sempre voltar, seja sendo provocado, seja sendo acolhido, né? Seja sendo inspirado ou saindo da terapia com muitas reflexões. E alguns pacientes até falam isso: "Caraca, você alugou um triplex na minha cabeça", né? Porque a ideia é essa, é fazer com que você reflita, com que você pense. E aos poucos você vai percebendo que você pode confiar no seu terapeuta. Não é de imediato, é só com um processo, depois de alguns meses, né, na verdade. E quando você chega a esse ponto de se sentir à vontade com o seu terapeuta, é o melhor momento, né? Porque nesse momento a sua dor ela encontra o lugar para ser acolhida, né? E principalmente ser curada e transformada. Então é muito interessante essa transição do processo terapêutico, onde você conhece um profissional que você gera confiança, vai desenvolvendo a aliança terapêutica com ele ao ponto de você confiar em falar tudo para ele, né? Tem alguns pacientes que falavam, caraca, eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse ponto com você, né? Mas está aí, eu consegui falar. E tudo bem, né? Às vezes a resistência, ela também faz parte do processo. Por fim, o que você leva da sua primeira sessão de terapia? Nesse primeiro momento, você vai levar um contato, né, acolhedor, de confiança do profissional que está te recebendo, né, nesse processo, nessa jornada, e é muito significativo, né, porque a maneira como você se sentir nessa primeira sessão vai te estimular a voltar. Você também percebe que você não precisa carregar essa angústia, sozinho e que falar sobre ela não é como se você estivesse revivenciando esses momentos, mas trazendo luz, trazendo clareza para tudo que você vivenciou, para tudo que você, teve como experiência na sua vida. Os momentos solitários, os momentos que você teve que sobreviver e lidar com tudo sozinho. Então, nesse momento, eu costumo dizer que é o próprio paciente acolhendo esse indivíduo, essa pessoa que passou por traumas, passou por dificuldades, né, e enxergando essa pessoa não como fraca, mas como corajosa, né, e essa pessoa é você hoje, né, então é um momento muito significativo quando o paciente ele tem essa transição de pensamento, essa mentalidade de que, poxa, eu fui tão forte, eu passei por isso, eu sobrevivi a isso, porque foi algo tão difícil que às vezes a gente nem para perceber que você lidou com isso, né, você sobreviveu, você foi forte, você foi corajoso. Então, às vezes, o outro te trazendo essa percepção te traz uma inspiração, né, e um orgulho. Dependendo de como foi a sua primeira sessão, você já consegue ter, né, uma clareza sobre como será o seu processo. Talvez o seu terapeuta ele consiga fazer isso com você. Por fim, talvez você consiga sentir: "Caraca, por que que eu não comecei antes? Nossa, eu realmente preciso". E é um fato interessante, porque recentemente eu atendi um paciente que ele já falou assim para mim: "Eu não preciso de terapia, nunca precisei". E ele saiu da sessão com essa sensação: "Caraca, eu realmente preciso de terapia. Nossa, me fez tão bem, eu quero continuar". Então, se ao final da sessão você não tiver esse sentimento, tenta numa próxima sessão. Eu tenho essa convicção como profissional, como terapeuta, de que a terapia ela começa gerando mudanças, né, minimamente fazendo você ter autoconsciência. Então, se não está gerando mudanças, talvez você não se identificou como profissional, talvez você não esteja se sentindo à vontade, talvez você não esteja se conectando, né. Então é um ponto para você se perceber, se observar sobre o seu desenvolvimento. Eu sei que é chato ficar trocando de terapeuta, né, e cada vez por isso que essa é uma decisão que você tem que fazer no início, né, porque depois que você está envolvido, depois que você fez várias sessões, você está tentando: "Não, uma hora eu vou me abrir". Não, talvez você não se sentiu tão à vontade com o terapeuta. Tenta uma outra pessoa. Por fim, é muito corajoso da sua parte querer iniciar o processo terapêutico, porque a gente só começa o processo terapêutico quando a gente percebe realmente que a gente está precisando de ajuda, e assumir isso às vezes é muito doloroso e difícil.
Para finalizar, se você estava com dúvida de como seria a sua primeira sessão, espero que esse vídeo tenha sido um respirar para você e que você esteja se sentindo agora aliviado, né? E com a certeza de como você vai começar a sua primeira sessão, né? Acho que você é totalmente responsável por esse processo. E lembre-se, a terapia não exige que você esteja 100% pronto. Vai que no caminho você se organiza, que no caminho você resolve os seus conflitos, as suas inseguranças. O principal você só precisa fazer, que é dar o primeiro passo, né? Que é começar, tá bom? Vamos ficar por aqui hoje. Se você se sentiu tocado por esse vídeo, curta, comenta, compartilha com alguém que também precisa entender os benefícios de fazer terapia e como seria a primeira sessão dele. E é isso. No próximo episódio a gente vai falar como funciona uma análise terapêutica, tá bom? Então já me siga para você acompanhar. E lembre-se, se você quer fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações para que o YouTube possa te enviar os meus vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até lá!